No ar, Pode no Altar. Casamentos, bodas, celebração, entrevistas, dicas, curiosidades e tendências. Pode no Altar. Apresentação: Marlene de Paula e Carlinhos Paes. Pode no Altar. Olá, está no ar mais uma edição do nosso Pode no Altar e hoje uma edição muito especial falando sobre um evento que aconteceu nos dias 12, 13 e 14 em Caraguatatuba, o Casar em Caraguá. Uma edição muito especial, a gente vai estar fazendo um balanço a respeito desse evento e você que ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se. Para a gente é muito importante a sua participação, não basta você curtir, você vai curtir, você vai compartilhar, mas também inscreva-se. É isso, Marlene? É isso mesmo. Hoje nós estamos com uma edição muito bacana, mas para que vocês consigam ter aí mais assuntos interessantes, nós precisamos que vocês se inscrevam no nosso canal. E uma novidade, né, a partir de hoje, quem está na edição e no comando, né, por trás dos bastidores, organizando o nosso podcast, é a Cris Barbosa Fotografia, ela que atua no mercado já há um bom tempo, uma das grandes profissionais aqui da nossa região, ela que vai estar cuidando da questão da edição dos nossos programas. É isso aí. Vamos lá, Carlinhos. Então, o que aconteceu aqui em setembro foi uma coisa, primeira vez que a prefeitura tem essa iniciativa, né, de mostrar Caraguatatuba como um destino de casamento. E Caraguatatuba, vamos e venhamos, estava mais do que na hora. Afinal de contas, uma coisa que a gente percebeu que os melhores fornecedores, a maioria dos fornecedores do litoral norte relacionados à área de casamento, que cada dia que passa torna-se mais amplo, é de Caraguatatuba. São assessoras, são bufês, fotógrafos, são profissionais que atuam já na nossa região há um bom tempo e que atendem todas as cidades do litoral norte. Faltava realmente isso, né? Fazer esse trabalho de mostrar Caraguatatuba como um destination wedding. Exatamente. E esse foi o propósito mesmo, né, dessa feira. E o balanço para você foi positivo? Primeiro eu vou começar com o aspecto positivo. De que forma esse evento foi positivo? Olha, só posso falar de coisas boas mesmo. Embora nós tivemos um tempo curto aí para preparar tudo isso, mas foi uma feira que as pessoas ficaram admiradas, isso num contexto geral, desde que os organizadores, quem participou, né? A gente sabe que já houve outras feiras aqui em Caraguá de forma, né, menor, particulares, e que alguns fornecedores também participaram dessa feira, mas todo mundo gostou, foi surpreendido pelo que a gente viu lá de decoração, da participação de fornecedores, realmente ficou muito bonito. As atrações que foram levadas, eu acho que as pessoas realmente se engajaram para fazer acontecer. Isso para mim foi muito legal. Conheci fornecedores, eu que sou assessora, tinha fornecedores de Caraguá que eu não conhecia, que estavam lá. Foi uma oportunidade de network, foi, né? O Fantástica. network foi muito bom e ver as pessoas, né, os fornecedores envolvidos para fazer acontecer. Foram 42 fornecedores envolvidos e eu acredito até, já adiantando um pouquinho essa questão, eu acho que no próximo que vamos ter, com certeza vai aumentar o número de fornecedores, até uma questão importante, né, que a própria secretária de Turismo, a Bianca Colipículo, ressaltou a importância das empresas de Caraguatatuba estarem legais, né, perante a lei, com empresa aberta, porque alguns fornecedores estavam atuando sem ter uma empresa exatamente, legalizada. por ser um evento da prefeitura, né? Então eles fazem um chamamento público. Então, as pessoas para participar, elas têm que estar legalizadas documentalmente. Mesmo que às vezes a pessoa fala, eu sou assessora, por que eu vou ter empresa? Porque o cliente ele não me pede CNPJ, né? Mas não é bem assim que as coisas funcionam. Às vezes você pode fazer um evento por um casal, mas você pode fazer um evento corporativo, como nós fazemos mesmo. A nossa assessoria, ela faz corporativo. E o corporativo pede o CNPJ. Então, para você participar, tem que ter, né, sua empresa aberta. Eu achei muito bacana que foi focado somente nos fornecedores de Caraguatatuba, porque esse era, né, o foco. Agora, uma questão que me chamou a atenção, a gente sabe, lógico, o tempo foi muito curto para se organizar o evento. Mas pelo fato da maioria dos fornecedores estar acostumados com essa correria, né? Eu vejo você como assessora, né?
Porque praticamente aquela rotina que aconteceu naqueles 3 dias é uma rotina normal do final de semana. Aquela correria de você estar organizando, conversando com fornecedores, no próprio dia do evento, onde vai ficar isso, onde vai ficar aquilo. Então o pessoal é um pessoal acostumado já com essa correria. Então acabou se organizando rapidamente tudo, né? Surpreendeu realmente pelo tempo que a gente teve para a organização do evento. Isso foi uma coisa que surpreendeu até nós mesmo, porque a prefeitura, ela cedeu o espaço, né? Ela deu a abertura, mas o evento era dos fornecedores. Então, eles deixaram assim, a gente está aqui no suporte, mas quem vai organizar são vocês. Foi organizada ali rapidamente uma comissão. Sim. Essa comissão foi responsável pela organização. Essa comissão era composta por 3 assessoras. Na verdade, essa comissão ela tinha 8 pessoas. Então, tinha um buffet, tinha um decorador, tinha 3 assessoras, tinha fotógrafo. Então, ele pegou um pouquinho de cada segmento praticamente para organizar. Mas acabou que a assessoria dessa comissão que organizou, porque não era o feeling daquelas pessoas organizar um evento. E a gente tinha um tempo curto, né? Então, a assessoria acabou que organizou ali o evento junto com a prefeitura. Eles deram todo o suporte. E essa comissão era mais para opiniões, o que vocês acham, o que vocês não acham, mas no fim eu e a Michele Marcondes, a gente acabou organizando o evento e foi muito engraçado isso que você falou, porque um casamento a gente programa aí pelo menos, né, 1 ano, 8 meses antes, então a gente teve uma feira para organizar aí em 1 mês. E o que acabou acontecendo que foi tudo ali. Na última hora a gente teve que fazer acontecer e deu tudo certo. E o próprio legal. Local, o encantamento aconteceu justamente o local ali, né? Foi perfeito aquele local, porque alguns queriam, vai ser na Praça da Cultura, o espaço maior, mas ali, junto à Secretaria de Turismo, deu aquela impressão de um casamento mesmo, né? De um evento de casamento, foi montado ali junto à Secretaria, foi colocado uma tenda, houve o casamento ali também, né? Ficou tudo perfeito, como se fosse um evento normal que a gente está acostumado, né? Nos finais de semana. E o formato da feira foi uma proposta diferente também, porque quando a gente fala em feira, a gente está acostumado, né, com os estandes, né? Cada um tem o seu stand, então ali seriam 42 estandes, né? E você vai passando nos estandes e visitando cada fornecedor. A proposta foi outra coisa. A gente fez uma coisa mais informal, né? Onde agrupou-se por tipo de fornecedores. Então tinha o estande de espaços, o estande de decorador, o estande de fotógrafos. E ali foi um desafio. Porque você imagina, você num estande com mais 3 celebrantes. Você tinha que colocar o seu lado profissional e não o de concorrente. Então isso foi muito bacana. Uma coisa que eu achei fantástica, que eu pude sentir bem essa energia, foi durante o casamento. Aconteceu, para quem não sabe, aconteceu um casamento ali de verdade. A noiva, o noivo, as mães participaram ali. E uma coisa que eu achei muito bacana ali, é a primeira vez que eu estava trabalhando com 3 assessoras ao mesmo tempo. Né, que teoricamente, né, seriam concorrentes, mas cada um ali demonstrando a sua expertise, acostumada já, né, com os detalhes de casamento, porque a assessoria ela tem que ter uma visão bem ampla, né? Sim. De tudo, tem que estar de olho em tudo, nos pequenos detalhes. Você imagina 3 profissionais ali já acostumados com essa rotina. Exatamente. O primeiro desafio foi compartilhar o stand com as assessoras, né? Então, era um stand para as assessoras. Então, a princípio, a ideia foi, não, isso não vai dar certo. Como que eu vou atender meu cliente, sendo que eu estou com outra aqui do lado? Então, deu certo. Já começou por aí, nós não tivemos problema no stand. Existiu uma generosidade incrível de uma atender e passar para outra. Olha, agora é bom você falar com a minha colega para ver. A gente sempre fala que o casal tem que se identificar com a assessoria, tem que dar uma química, porque você vai ficar muito tempo com ela, né? Então já começou ali. E no dia do casamento, que depois eu quero ouvir também a sua experiência nisso, que foi um casamento de verdade, que não era para ser, foi uma coisa que aconteceu, né?
nós tivemos que, na hora, improvisar algumas coisas, porque eu fiquei sabendo que o casamento era de verdade um dia antes, e você também. Então, a gente ali, rapidamente, fizemos um roteiro. E, na hora, eu pensei, acho que nenhuma de nós, assessora, achávamos que nós íamos fazer aquilo, né? Na hora que aconteceu, tal, vai ter o desfile, não sei o quê. E aí, falamos com a secretária Flávia, e ela falou assim, eu falei, e aí, como que vai ser? Quem vai conduzir? Aí ela, vocês. Aí, sabe, rapidamente a Michelle, eu, a Sabrina, a Pamela, a gente já se combinou ali e cada uma se envolveu numa situação, uma organizou cortejo, a outra já ficou no altar, a outra já ficou com a noiva, enfim, a coisa parecia que a gente era uma equipe só. E eram 3 empresas diferentes, né? 4. E até vale a gente ressaltar o seguinte: nós não temos muitos braços, né? Embora você, eu acredito que já tenha, e deve fazer isso, por exemplo, de mais um evento no mesmo dia, 2, 3 eventos no mesmo dia. Você tem equipe para isso, né? Para você conseguir atender eventos praticamente simultâneos. Mas tem momento que não dá, então você vai ter que indicar uma assessora que tenha capacidade, que seja competente, que você não vai indicar uma pessoa que você não conhece o trabalho. Sim. Então, o mesmo caso do celebrante, né? Eu tenho algumas pessoas que eu indico como celebrantes. A Virgínia é uma delas, Virgínia Alves, né? Sim, já fizemos um casamento com ela. Que atua como celebrante, aliás, excelente celebrante, ela faz casamento bilíngue. E nem sempre eu tenho disponibilidade em determinada data. Então, quando eu indico, por exemplo, a Virgínia, olha, eu não posso, essa data eu já estou comprometido, mas tem uma celebrante, olha, ela é assim, excelente profissional. Então, você indica com segurança de que o casal vai ser bem atendido. Exatamente, já aconteceu conosco também, de não termos a data, e numa época que a Pamela, né, estava passando por um problema de saúde, nós passamos um casal nosso que já estava com um contrato praticamente para assinar, para a Sabrina Quirino, para ela fazer o casamento pra gente, e ela fez, e já aconteceu também dela passar a noiva, que ela não tinha data pra gente. Então isso é muito legal, né? Existe, lógico, a gente sabe que tem uma concorrência, né? Porque é mercado, mas acima de tudo tem o profissionalismo, de você saber que não dá para você abraçar tudo e você ter profissionais que você possa indicar. E a feira, ela vem também trazer isso, né? Esse network de fotógrafos conhecerem outros fotógrafos, decorador conhecerem outros, e todo o segmento ter essa questão, olha, eu não tenho a data, mas olha, fala com tal pessoa que de repente ela tenha e você sabe que ela vai entregar algo, né? Então, acho que uma das coisas mais bacanas que teve nessa feira foi o network, e sem contar, né, casamento de verdade, casamento grátis sorteado, né? Então, eu até ia falar sobre essa questão. Olha, foi muito importante, um dos atrativos para os noivos que foram lá foi esse casamento, um casamento para 50 pessoas, com fotógrafo, decoração, celebrante, a assessoria completa. DJ, tudo. Você imagina? Eu acredito que a gente não fez as contas exatamente, mas é um prêmio que gira em torno aí de 50, 60 mil reais. Até mais, viu, Carlinhos? Porque eu fiquei imaginando ali, fiquei meio fazendo as contas aqui de cabeça. Você imagina um fotógrafo, né, para um casamento, porque não é um fotógrafo, né? É uma equipe que você tem que levar no dia, não é? Exatamente. Isso, sem dúvida, foi um atrativo e, mais uma vez, o engajamento dos fornecedores em fazer, porque é você doar seu serviço. Alguns vão doar, além de mão de obra, vão doar insumos, né? Buffet vai doar comida, bebida, bar vai doar, né, os drinks, enfim, pessoas. Eu, por exemplo, se eu vou com a minha equipe, eu tenho que pagar a minha equipe, então é custo para cada fornecedor. Mas quando se falou do sorteio, foi impressionante as pessoas. Olha, eu quero participar, olha, coloca. Então, assim, a maioria a gente não foi atrás. E você vê que foi realmente para a pessoa certa que tinha que ser, né? Foi. Eu trabalho na rádio, a gente todo ano tem a festa da rádio. Quando tem sorteio, a gente vibra muito quando a pessoa que ganhou ou é alguém que estava precisando, né? Porque tem essa questão, né? A gente faz muito sorteio de prêmio, às vezes em dinheiro, a gente fica feliz. E a noiva que ganhou, eu achei fantástico, porque ela já está com uma pessoa há 8 anos. Ela falou que foi com muita fé que ela falou, eu vou ganhar. Ela
Porque tinha os critérios, a Sim. pessoa tinha que marcar todos os fornecedores, um por um, e olha que não eram poucos, né? Ela falou, não, eu coloquei o nome de todos os fornecedores, fui conferir, reconferir, então foi para a pessoa que tinha que ser realmente, né? Foi muito bom, E né? mais engraçado de tudo, que essa noiva, depois, olhando nos meus, quando eu chamei ela no WhatsApp, essa noiva em 2023 já tinha falado comigo, porque ela queria fazer o casamento dela. E aí, depois, numa entrevista exclusiva no podcast, ela e o esposo vão me contar essa história. Eu não vou dar spoiler. Mas eles já tinham um plano de casar e, por questões aí da vida, eles tiveram que abortar isso. E aí, Sim. agora conseguiram, né? Vão conseguir fazer o casamento deles. Tá, vamos falar então o que a gente pode esperar do próximo. O que a gente pode, o que pode ser acrescentado para ter mais brilho ainda, né? Mais do que teve, o que você, ao seu ver? Bom, com certeza, pela repercussão, que isso foi uma das perguntas no final do evento, e aí, o ano que vem vai ter de novo? Então, segundo a secretária, dependendo da repercussão do evento, ia fazer parte do calendário da prefeitura. Eu acredito que sim. Então, eu acredito que nós vamos ter um tempo maior, né? Porque o tempo para se organizar, ele diz tudo. Porque você vai poder trazer mais fornecedores. Então, assim, tivemos 42, com um tempo maior, vai dar para que essas pessoas que não estão regularizadas, que muitas quiseram participar e não Sim. deu tempo de regularizar as empresas. Então, a partir do momento que eles souberem que vai ter de novo, eu acredito que eles vão correr atrás disso. Então, com certeza vão ter mais fornecedores, que isso vai enriquecer a feira. Vai dar tempo de outras pessoas, outros casais participarem da feira, porque é a feira do litoral. Então, eu, por exemplo, Era Uma Vez, 90% dos casamentos são de casais Todos, fora, eu acho que acho que é todos são, a maioria. e eles querem vir. Então, muitos, dependendo de onde moram, tem que se programar, passar um final de semana, né? Não dá para fazer bate e volta. Acho que o tempo de duração da feira de 3 dias, sexta, sábado e domingo, é perfeito, mais que isso, não acredito que nós não tem necessidade, porque durante a semana as pessoas trabalham, né? Mas com certeza o tempo para se organizar. A gente não sabe se vai ter um casamento gratuito para o próximo evento, mas poderão ter outros brindes, Sim, a gente tem uma rede né? hoteleira fantástica que, inclusive, teve premiação, né? Teve. Tinha uma rede de hotéis aqui que vai estar se instalando em Caraguatatuba, que sorteou lá também, o próprio Brisa, né? Exatamente. Então, assim, você vê que as pessoas se envolveram de uma tal maneira que, na hora do sorteio, o hotel, o Hamilton, né, que vai inaugurar agora final de outubro, se não me engano, ou final de novembro, foi lá, presenteou, sorteou lá 2 noites de núpcias, uma para o casal que ganhou o casamento e um outro para um outro casal. O Brisa teve a ideia de fazer o casamento grátis, né? Um casamento cortesia, para que eles pudessem lançar um novo espaço que eles estão criando de eventos. Então, você vê que as pessoas foram se movimentando para fazer acontecer, né? Até em relação a isso, com um tempo maior também, a possibilidade, até eu conversei, né, com a secretária, tanto a adjunta, né, que é a Flávia, quanto a Bianca, sobre essa questão de patrocínio para os próximos, até para aumentar essa questão da premiação. Sim. Porque a premiação é um chamariz, não é? Para as pessoas que são de fora também. Olha, você vai lá, mas você pode ganhar aí um prêmio legal. Quem sabe as alianças no próximo, né? Uma viagem. Eu não vou falar nome aqui de empresa, mas olha, né, imagina. Olha essas sugestões, uma viagem de lua de mel, né? As alianças, enfim, tem várias coisas. Então, essas empresas que trabalham, né, com viagens, né, na área de turismo também podem, a gente pode estar, enfim, criar-se uma comissão de estar indo atrás, né, desses. E tudo isso, lógico, com o tempo, né? Sim. E eu acredito que, porque tudo é movido ao interesse. Quando o evento de traz o número X de pessoas, você diz, olha, o evento passaram tantos visitantes. É o teu público. É o público que vai consumir, que vai atrás de uma aliança, que vai atrás de viagens, não é? Exatamente. E esse, assim, era uma questão que Caraguatatuba, até então, ela é passagem, né? Passagem para São Sebastião, passagem para Ubatuba. A gente percebe que Caraguatatuba era vista como destino de férias, mas não de casamento. Sim. Tanto é que quando teve a iniciativa da prefeitura de levar o Caraguatatuba Casar, aquele evento que tem em São Paulo, que é um evento, né, mais
assim, um dos maiores eventos de casamento que tem em São Paulo. Quando estávamos no stand, muitas pessoas acharam que nós estávamos como destino e não como casamento. E aí, quando as pessoas passavam e a gente falava que era de casamento, nossa, mas Caraguá tem lugar para casar? Caraguá dá para fazer casamento? E até uma coisa que eu achei muito interessante, as assessoras que vieram de fora, vieram de São Paulo para visitar o evento aqui no primeiro dia. Muitas delas não sabiam que Caraguatatuba tinha essa estrutura. Sim. E aí ficaram hospedadas aqui no Brisa, né, de frente para o bar, né? Sabe, Elas saíram sentindo... daqui impactadas. Sim. Algumas já conhecia, mas outras não. E elas não conheciam também a quantidade de fornecedores que nós temos aqui. E vale ressaltar o seguinte, Caraguatatuba não tem tanta burocracia para você realizar o casamento da praia, lógico, né? Você tem que ir lá, pedir a liberação, né? Não tem o custo que teria em outras cidades. Então, pelo menos de início, já é um chamariz interessante para Caraguatatuba. Você hoje, para casar na faixa de areia, precisa de autorização da prefeitura. Sim, o que é normal, você precisa saber o croquis, qual a área, quantos metros quadrados vai ser usado. Até porque pode ter outros eventos, Sim. Pode ter um casamento também na mesma data. Então, se faz necessário a prefeitura saber que vai ter um casamento ali para não conflitar. Às vezes você marcou um casamento numa praia e tem lá o festival da pesca, alguma coisa assim. Então, precisa. E também para fazer a coisa certa, né? Fazer a coisa com Sim. ordem, ter pessoas responsáveis, porque o casamento gera lixo, então precisa de alguém para poder fazer essa limpeza da praia, precisa ver também aonde que vai colocar toda essa parte de estrutura. Então tem que fazer uma coisa organizada. Porém, eles não cobram. Hoje não tem cobrança para você casar na faixa de areia, né? O processo é menos burocrático, né? Mas se faz necessário fazer. Isso é importante, viu, pessoal? Não precisa carregar. Não é porque não cobra que não precisa fazer um processo de autorização. Precisa sim. Então, nos próximos eventos aí, existem muitas ideias boas para serem colocadas em prática. E uma coisa que me chamou muita atenção também, eu acho que para a maioria dos fornecedores, foi esse interesse por parte da administração pública. Primeiro, como você falou lá no início do nosso podcast, de sermos chamados para um diálogo, que tudo começou de uma primeira conversa, né? Foi. A secretária queria conhecer, saber quem atua nessa área. Aí houve as primeiras reuniões, até a questão do evento. E tivemos uma boa notícia lá, né? O prefeito falou que foi em primeira mão. O podcast Pode Notar foi premiado aí. Isso. Sabia em primeira mão sobre isso. Foi em primeira mão que é um quiosque que estava abandonado, a prefeitura está fazendo a recuperação, processo de recuperação desse espaço, para torná-lo um espaço de casamento, mas não simplesmente um espaço de casamento, um local onde serão treinadas pessoas, né, para atuarem na área. Porque você mesmo sabe disso, e é uma reclamação constante do comércio em geral. A questão de mão de obra, eu digo assim, por exemplo, garçom, né? Eu acho que tem que ter qualificação. Sim. Os buffets necessitam, porque não é simplesmente, o garçom não é simplesmente chegar ali com a bandeja e colocar. Eu quando garoto, eu fiz um curso pelo Senac, né, de garçom, então tinha a posição que você servia. É importante ter um curso de inglês, porque você sabe disso, a necessidade que há, né? Exatamente. Volta e meia esse casamento que pessoal de são fora. gente de fora. Já tive a oportunidade de fazer um tempo atrás. O teu filho trabalha também junto, ajuda, a tua filha fala, né? Em inglês. Sim. Então isso é muito importante. Então ter um espaço que possa preparar esses profissionais é fundamental. Sim, há um tempo atrás, logo quando eu cheguei na cidade, porque eu sou formada em RH, né? E eu fui convidada por uma rede hoteleira aqui de ministrar alguns cursos para camareira, para garçons, para gerentes, né? Porque você está numa cidade turística, você tem que ter o pessoal preparado para receber, né? Esses dias eu estava numa reunião com um casal e aí eles falaram assim para mim, depois que terminou, nós estávamos numa degustação e eles falaram assim, será que vai ser esse garçom que vai servir no meu casamento? Por quê? Porque o garçom que serviu na degustação, ele
era totalmente desajeitado. Você estava mal terminando de comer, ele já estava tirando o que você estava comendo, derrubou o suco em cima do noivo, não, sabe assim, foi coitado, né? Eu falei assim, não, pode ser que hoje ele esteja aqui só ajudando na degustação, mas olha a preocupação da noiva. Será que vai ser esse garçom que vai servir? Imagina, você tem um buffet maravilhoso e chega no dia o garçom derruba suco de uva no padrinho. Né? Então, tem que ter um treinamento para até como se portar nos eventos. E eu não digo só o pessoal que está na linha de frente, não. Eu digo para os gestores desse pessoal que está na linha de frente. Né? Quem é que comanda uma equipe de fotógrafo? Quem é que comanda uma equipe de decoração? Quem é que comanda uma equipe de buffet? E palestras, inclusive palestras, né, para profissionais da área. A gente, pela experiência que a gente tem muito a compartilhar. Até no seu caso, né, você não trabalha sozinho, você tem que ter uma equipe. Não, tem uma equipe. E essa equipe tem que estar. É uma questão que não é um evento, um simples evento. Ali você está trabalhando com sonhos de pessoas. Né? Exatamente. Então, mesmo assim, o caso do celebrante, né, a gente, ao longo do tempo, a gente começa a ver uma série de situações. Hoje existe uma série de cursos rápidos, né, que o pessoal faz. E às vezes a gente vê profissionais, não só na área de celebração, que acham que são o centro do evento. O centro do evento é o casal. Eu até achei interessante, uma ocasião, uma assessora me contactou, e aí a gente falando sobre o evento, falou, daí, olha, eu fiz lá o roteiro cerimonial, né? Aí ela também foi fazer a parte dela, né? Que é o roteiro ali de entrada, quem vai entrar primeiro, os padrinhos. E ela, Carlinhos, e vai ter a sua entrada? Não, a minha entrada não. Eu simplesmente vou estar lá, né, diante do púlpito quando o casal ali estiver posicionado. Por quê? Virou uma moda, alguns celebrantes têm entrada do celebrante. E aí você vê o celebrante entrando com a música, um rock and roll, né? Enfim, ele não é a atração principal, o celebrante não é a atração. A atração é o casal. Tanto é que a gente está aqui, né, com a Cris é fotógrafa, e a gente já trabalhou em vários casamentos. Qual que é a minha praxe, né? Acabou o casamento ali, é o beijo do casal, eu já saio de lado, que quem tem que aparecer na foto ali é o casal. É o casal. Então, eu estou dando um exemplo do celebrante, mas eu falo de profissionais que atuam na área de casamento, não são o centro é o casal. Sim. Porque muitas vezes a pessoa ela quer o destaque, muitas vezes para a empresa dela, quer aparecer muito. Então, quem tem que aparecer muito são os noivos, né? Então, vai se toque aí, viu? Exatamente, viu, pessoal? E que esse espaço, né, que vem aí seja realmente, né, utilizado para isso, para esse network, né, para essa troca de ideias, informações. Inclusive, eles comentaram muito rapidamente lá na feira, porque, né, que eles vão chamar aí alguns assessores, né? Inclusive nós vamos ser chamados para dar opinião do que fazer, como fazer, o que a gente sugere, né? Que cursos. Eu acho que vai ser uma coisa bem bacana, né? Além de ser um espaço para casamento que eles vão criar, vão existir os casamentos comunitários, né? Eles vão trazer os casamentos comunitários, mas a capacitação do profissional de evento acho que é fundamental aí para que a cidade ainda seja mais ainda valorizada nessa questão. E outra coisa também que até eu falei dessa importância, eu conheci fornecedores ali que eu não conhecia antes, né? Espaço de casamento também, surgiram novos espaços, estão surgindo novos espaços, e isso é importante também. Sim, a gente tinha uma carência de espaços de evento em Caraguatatuba, né? Porque o espaço o espaço de evento na praia, ele tem que ter uma estrutura bacana, ele tem que ter um plano B, ele tem que ter uma boa estrutura de cozinha, ele tem que ter uma sala, um backstage ali, ele tem que ter algumas questões que são importantes, né, para que o evento flua bem. Então, se o espaço não tem uma boa cozinha, como é que o buffet vai apresentar uma boa comida? Se ele não tem um lugar para acomodar os fornecedores que vão trabalhar naquele evento, você imagina cada um levando tudo que leva para trabalhar no evento. Então, é fotógrafo com mochila, com lentes, com pedestais, que eles precisam de um lugar de apoio para estar colocando esse material. Aí chega a equipe lá que vai tocar, precisa pôr as mochilas, casaco, muitos trocam de roupa no evento, né, para poder se apresentar.
Então, o espaço para os fornecedores também se faz necessário. Ah, mas e se chover? Tem um plano B? Ou então tem local para a gente pôr uma tenda caso chova? Então, tudo isso faz parte dos espaços. Então, agora a gente percebeu que os espaços estão enxergando também isso e os que estão surgindo novos estão vindo já com esse formato, né, para atender tanto os noivos, convidados e fornecedores também. Legal, acho que foi bastante produtivo a nossa conversa e teremos aí um outro episódio, talvez seria uma espécie de continuação, né? Isso. Com as entrevistas que nós fizemos lá. Nós conversamos com buffet, conversamos com o pessoal da área de fotografia, até em relação a essa questão de fotografia. Cada fotógrafo tem um estilo diferente, tem algo que ali faz um diferencial. Então é importante das pessoas assistirem, tá? Para se ligarem nesses diferenciais que existem, né, entre os fotógrafos. Conversamos também com o pessoal de assessoria e também as novidades que vão surgindo dentro da área de casamento, né? Exatamente. Aquele espaço, aquele carrinho de doces, de churros. Sim, os doces gourmets, né? Então teve lá os churros, tem o brigadeiro de colher e também a gente tem, né, uma entrevista com o Matheus, nosso prefeito, Sim. com a Bianca, nossa secretária de turismo. São entrevistas que nós vamos soltar na sequência desse bate-papo nosso aqui, para que vocês possam acompanhar o que aconteceu na feira, o que eles falaram. Fiquem ligadinhos, hein, gente? E aproveitamos a oportunidade para, mais uma vez, agradecer a Secretaria de Turismo. A Bianca tem feito um ótimo trabalho, eu tenho acompanhado também a atuação da Bianca em outros setores do turismo. Porque casamento é um dos setores, né, que atrai muita gente para cá, mas tem outros, né, outras áreas do turismo que estão sendo desenvolvidas, algo que estava assim, que você via que estava meio que parado há algum tempo, né, estão dando aquela alavancada, existe boa intenção. Eu acho que o prefeito também tem essa boa intenção, o prefeito jovem, né, o pai dele fez muito, né, o ex-prefeito Antônio Carlos fez muito pela cidade. A gente acompanha já a história de Caraguatatuba há muito tempo e muita gente não gosta disso, né, de usar esse termo, né? Caraguatatuba antigamente era o patinho feio do litoral. O pessoal passava por aqui, era de passagem. Aí ia para Ubatuba, para São Sebastião, para Ilhabela. E hoje a gente tem uma série de atrativos em Caraguatatuba, à noite, né? Você tem essa questão da gastronomia de Caraguatatuba melhorou bastante, tanto é que tem um evento que é tradicional, né, o Caraguá Agosto, outros eventos relacionados à área gastronômica. Então o Caraguá deu uma boa alavancada e eu acredito que o Matheus é um rapaz ainda jovem, tem muito ainda a se doar para Caraguatatuba, né, a deixar a sua contribuição. Então parabéns ao prefeito, parabéns a Bianca Colipículo, a Flávia, que é a secretária adjunta, a todos lá da Secretaria de Turismo, que todo mundo trabalhou bastante durante os 3 dias. Sem dúvida. E cada fornecedor que acreditou no evento. E eu acredito que esse teve 42 participantes, o próximo vai ter mais. Aí vai ter que ampliar aquela tenda, enfim. No mínimo o dobro, hein, gente? Quero ver pelo menos no mínimo o dobro. E olha, você que ainda não formalizou a sua empresa, formalize a sua empresa. Eu acho que é muito importante, né, para o nosso país, é muito importante para você estar formalizando a sua empresa. É isso. É isso aí. Quero agradecer mais uma vez a você pela audiência, você que está acompanhando sempre. E não esquece de se inscrever no nosso canal. Exatamente. Compartilhe, curta e cutuca o sininho lá. E até o próximo. Você ouviu Pode no Altar. Casamentos, bodas, celebração, tudo o que você precisa saber sobre o dia mais importante de sua vida. Apresentação: Marlene de Paula e Carlinhos Paes. Pode no Altar.